Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o professor João Cláudio Rufino e hoje, de modo muito especial, nós vamos tentar compreender aquilo que está presente no texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Trata-se de um texto no qual Jesus faz um alerta a respeito de como fazer o discernimento de quem é verdadeiro ou falso profeta. E como é que ele vai fazer isso? Mediante a observação dos frutos, não apenas pelas aparências, não apenas pelas palavras, não apenas pelos milagres que essas pessoas podem ou não realizar. E ao final, Jesus ainda vai dizer que os maus frutos, que são entendidos como iniquidade, serão frutos condenados. Vamos tentar compreender primeiramente, o contexto desse texto, do ponto de vista literário. Ele está dentro do Sermão da Montanha, que está presente lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, versículo 1, continua pelo capítulo 6 e termina justamente no capítulo 7. Trata-se do sermão no qual Jesus, ele mostra aquilo que é a sua regra, aquilo que é caminhar de acordo com a sua vontade. E mais especificamente, o nosso texto, ele se encontra entre dois textos que são fundamentais. O primeiro deles é o capítulo 7, nos versículos 13 a 14, quando Jesus fala da porta larga e fala da porta estreita. E depois do nosso texto, os versículos 21 até o 23, no capítulo 7 ainda, Jesus continua a advertência falando a respeito de que no final virão alguns e dirão: profetizamos em seu nome, expelimos demônio, fizemos muitos milagres, enfim, e Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vamos então para o nosso texto aqui no versículo 15. Jesus começa com acautelai-vos, guardai-vos, tomem cuidado. Trata-se de um imperativo, trata-se de uma ordem. Cuidado com o quê? Com os falsos profetas. E aí nós já adiantamos algo aqui. Quem serão esses falsos profetas? Aqueles que, como o texto falou anteriormente, no capítulo 7, versículo 13, oferecem o caminho da porta larga e do caminho espaçoso. Em outras palavras, são aqueles que oferecem as facilidades, em detrimento do evangelho do reino de Deus, que tem sim desafios. É por isso que Jesus vai dizer, no versículo 14 do capítulo 7, texto esse que antecede a nossa passagem de hoje, que estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida. Então, falso profeta aqui vai ser, dentro desse contexto, o que oferece um caminho espaçoso, uma porta larga, facilidades. Ao mesmo tempo, o falso profeta, ele vai ser entendido como aquele que até mesmo pode realizar profetismo, entre aspas, que pode pregar em nome do Senhor, pode até mesmo expulsar demônios, pode até mesmo fazer milagres. Porém, ele, falso profeta, como diz o capítulo 7, no versículo 23, vai ser aquele aos quais Jesus vai se dirigir dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, falso profeta é aquele que pratica o pecado da iniquidade, que realiza aquilo que é mal. E aí é interessante, porque o texto vai dizer, no capítulo
7, agora, versículo 15, o texto de hoje, que Jesus diz que eles se apresentam disfarçados em veste de ovelha. E é muito interessante percebermos que o verbo se apresentar, traduzido assim em muitas Bíblias em português, em grego, trata-se de um verbo que significa se aproximar, chegar, vir. Ou seja, o falso profeta, ele é sedutor, ele se aproxima, ele se achega, ele vai até o rebanho do Senhor. E aí há um detalhe interessante, eles estão vestidos, disfarçados com roupas, com vestimentas de ovelha. E aí é muito interessante nós observarmos que as ovelhas, dentro das Sagradas Escrituras, são vistas como animais inofensivos. O próprio povo de Israel foi visto como ovelha do Senhor em diversas profecias, como Ezequiel capítulo 34, versículo 10, Zacarias capítulo 11, versículo 17, capítulo 13, versículo 7, no Salmo 74, versículo 1. A imagem da ovelha evoca um bicho inofensivo. Então esses falsos profetas se aproximam como se eles fossem inofensivos, como se eles não dessem nenhum tipo de pinta de que vão, de alguma maneira, agredir as ovelhas, ou agredir os demais, ou roubar os demais. E Jesus, ele então nos mostra que as aparências podem enganar. Não basta falar em nome de Jesus, não basta expulsar demônios em nome de Jesus, não basta fazer milagres em nome de Jesus, não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta. Não basta. Estes são falsos profetas disfarçados em ovelhas. As aparências enganam, cuidado com elas. E aí o texto continua dizendo, Jesus afirma que eles são lobos roubadores. E quando nós olhamos para a figura do lobo nas Sagradas Escrituras, em diversos lugares o lobo vai aparecer, e ele vai aparecer justamente como sendo aqueles que são selvagens, vorazes, aqueles que, de alguma maneira, fazem o mal para as ovelhas, para o povo, para as pessoas. Então Jesus evoca essa imagem e ele então trabalha uma outra imagem na sequência. Como é que nós conseguimos discernir melhor quem é esse falso profeta? E aí Jesus então no versículo 16 vai trazer a lição que vai se repetir no versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Por duas vezes, portanto, Jesus afirma isso. Aqui é interessante que vai começar uma metáfora utilizada por Jesus, que é muito presente dentro dos textos da literatura sapiencial no Antigo Testamento, ou seja, a comparação do ser humano com uma árvore. O Salmo número 1, no versículo 3, diz que o justo é como a árvore plantada nas margens das águas correntes. O salmista, no capítulo 92 do livro dos Salmos, nos versículos 12 a 14, diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E aí ele continua: plantados, florescerão, darão frutos, serão cheios de seiva. Jeremias também usa uma linguagem para comparar o ser humano com árvore. No capítulo 17, versículos 7 e 8, e mais especificamente no versículo 8, ele diz: porque ele é como a árvore plantada junto às águas,
Olha que interessante. Ser humano como uma árvore. E aí Jesus então diz: colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Trata-se aqui, gente, de uma pergunta retórica. É claro que não dá para colher uva de espinheiro. É claro que não dá para colher figos de abrolhos, por exemplo. A resposta é clara. Uma árvore boa produzirá bons frutos, enquanto que uma árvore má produzirá maus frutos. Agora, o que são esses frutos especificamente? E aí nós temos que compreender o texto aqui, olhando para todo o contexto do Sermão da Montanha. É aquele que vive de acordo com a vontade do Pai revelada em Jesus. Aquele que pratica a justiça, aquele que olha para o próximo, aquele que olha para os excluídos, aquele que faz o bem de fato, de acordo com a vontade do Senhor. Esse não pode ser enquadrado como falso profeta. Então esse texto é maravilhoso. E no versículo 19, ele vai ainda trazer uma sentença contra a árvore que não produz bom fruto. Ela será cortada e será lançada ao fogo. E esse texto quer mostrar para nós que absolutamente, pelo crivo de Deus, nada de mal poderá passar, no sentido em que Deus fará justiça. E os falsos profetas que praticam a iniquidade, mas pregam em nome de Jesus, que praticam a iniquidade, mas expelem demônios, que praticam a iniquidade, mas fazem milagres, que praticam iniquidade, mas dizem aí a torto a direito, Senhor, Senhor, esses serão cortados e lançados no fogo. Então o texto de hoje nos ajuda a entendermos que não podemos cair em qualquer conversa, nem em qualquer aparência. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que Deus te abençoe e eu espero que esta palavra toque profundamente a sua vida.